Esperar esse povo entrar agora, né? Bom dia Maria, bom dia Sara. Bom dia. Só dá mais um tempinho aqui para ver se entra mais gente para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Vou chegar no Juliana, Keslaine. Bom dia, professor. Bom dia, Keslaine, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo beleza. Graças a Deus. Vitor, bom dia, Vitor. Dá mais um tempinho aqui, ver se chega mais pessoas. Um minuto, né? Dá para esperar mais um minutinho aí para a gente ter mais alunos. Bom dia, Irla. Bom dia. Enfim, acho que eu já vou começar já então, né? Deixa eu ver se alguém mais no grupo lá deu sinal de vida. Carol já viu a mensagem, ainda não entrou aí, foi só falar. A Edna também ouviu a mensagem. Eu acho que quem não viu a mensagem dos alunos foi a Maria Eduarda, Ludmila, Vinícius, Jean. Jean está com problema para assistir, Heloísa, Bruna, Tayla. Enfim, gente, eu vou começar para dar essa preferência para quem estava assistindo a aula aqui. No final da aula, eu vou fazer um print aqui para poder fazer a chamada, já que não ficou pronta ainda a planilha, né? Geralmente a Vilmate termina de fazer a planilha já na semana, já, né? Porque a planilha de frequência tem que ser para semana. Como as aulas foram de manhã e eu esqueci de lembrar ela ontem para fazer essa planilha para mim, não tem jeito da gente fazer a chamada online, que era o modelo que eu estava fazendo da última aula. Então, no mais, vamos começar a nossa aula aí de isomeria óptica. Então, gente, esse é o tema da nossa aula de hoje aí, isomeria óptica. Então, a gente vai aprender nessa aula identificar carbono quiral, que é uma das principais coisas da isomeria óptica, e entender o conceito de enantiômeros. Né? O que são enantiômeros? Que são os pares de isômeros ópticos. Então, primeira coisa é a seguinte, a isomeria óptica ela é bastante difícil, porque ela é o único tipo de isomeria onde os isômeros eles têm exatamente as mesmas propriedades físicas. Quando você pega lá na isomeria plana, você pega um isômero de função, um éter com álcool, os dois isômeros de função, as duas substâncias têm solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, todas as propriedades físicas são diferentes. Então é fácil você diferenciar os dois isômeros pelas propriedades. Quando você pega na isomeria geométrica ou isomeria espacial, o isômero cis e o isômero trans, eles também têm propriedades físicas diferentes. Eles também vão ter ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, polaridade. Todas essas propriedades serão diferentes. Na isomeria óptica, não. Na isomeria óptica, ou ótica, né? Antigamente vinha escrito óptica nos livros, mas é isomeria ótica. Todos os dois isômeros, ou mais de dois isômeros, dependendo da quantidade de carbonos quirais, eles vão ter a mesma propriedade. Então, se você pega o isômero D com o isômero L, que é uma nomenclatura que a gente vai ver agora,
Os dois têm exatamente o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, a mesma densidade. Então, é um tipo de isomeria mais complicado da gente identificar. Você só consegue diferenciar esses isômeros ópticos pelo desvio da luz polarizada. Aí, quando você fala de desvio da luz polarizada, gente, aí a gente tem teoria desde o final de 1800, né? Biot viu esse negócio da polarização da luz. Aí você teve Louis Pasteur, que notou essa questão da diferença entre compostos, né? Você teve Van Hoff, que postulou que a posição espacial dos grupos faz uma diferença em determinadas propriedades da molécula, como a luz polarizada, e assim por diante. Você tem um monte de caras aí na história que estudaram esse tipo de coisa, e mesmo assim a gente ainda teve problema na década de 50 com isomeria óptica, que eu vou comentar agora esse problema aí com vocês. Então, um composto, ele apresenta isomeria óptica quando na sua estrutura vai ter pelo menos um carbono quiral, que a gente costuma também dar o nome para esse carbono quiral de carbono assimétrico. Então, vamos lá ver. O tal do carbono assimétrico ou carbono quiral vai ser quando você tem um átomo de carbono em que os 4 ligantes dele são diferentes. Quais são os detalhes daí? Primeira coisa, não tem carbono quiral com ligação dupla ou tripla. Carbono quiral é sempre ligação simples. Sempre vai ser o carbono que tem ligação simples. Então, vamos dar um exemplo aí. Essa substância que eu mostrei para vocês, ele é o ácido lático. É aquele que provoca aquela dor no músculo quando você faz atividade física intensa, um subproduto do metabolismo, né? Quando eu pego aqui a fórmula dele, vocês lembram que essa representação aqui, ó, eu mostrei para vocês isso na aula de isomeria geométrica. Isso daqui, ó, essa setinha tá mais cheia aqui, ó, pintadinha, ela representa uma única ligação. Significa que essa ligação está para frente do plano da tela aí de vocês. Então, setinha tracejada ou setinha cheia significa para frente ou para trás. Setinha cheia quer dizer que essa ligação está para frente, saindo do plano da tela, e a setinha tracejada, que ela está para trás do plano da tela. Então, significa orientação espacial, mas nós consideramos uma única ligação, né? Então, vamos ver aqui qual que vai ser o carbono quiral. Esse carbono que eu marquei aí para vocês, de vermelho, esse é o carbono quiral. Se você notar nesse carbono, ele está mostrando aqui, ó, 1, 2, 3 ligações químicas. O carbono, ele sempre faz 4 ligações químicas. Então, a 4ª ligação química dele ali é com átomo de hidrogênio, que nessa forma, nesse tipo de fórmula, que é a fórmula de linha, que é os tracejadinhos, você não representa o hidrogênio. Então, nesse composto aí, nesse ácido lático, eu tenho ligado esse grupo aí, C+O com OH, que é um grupo funcional de ácido carboxílico. Eu tenho esse grupo OH, ligação simples ligada a carbono, que é um grupo funcional de álcool. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho esse grupo aqui, que é um carbono, que é o radical metil, CH3. Então, os 4 grupos que estão ligados a esse carbono são diferentes entre si. Então, quer dizer que esse carbono aí é um carbono quiral ou carbono assimétrico, que recebe esses 2 nomes. Então, um par de isômeros óticos, se ela tem carbono quiral, vai ter isomeria ótica. Nós damos o nome para os isômeros ópticos de enantiômeros. Então, o que seria o tal do enantiômero? O enantiômero são imagens especulares que não se sobrepõem. Se você chegar na frente do espelho e colocar lá a sua mão direita, a imagem que vai estar refletida é literalmente a da mão esquerda. Se você colocar a palma da mão virada para o espelho, a palma de sua mão direita, e olhar a sua mão esquerda, a palma de sua mão esquerda ao mesmo tempo, você vai ver que uma é a imagem da outra. Aí, o conceito são imagens especulares que não se sobrepõem. Então, a mão direita e a mão esquerda, elas são imagens umas das outras, mas o dedão aqui, ó, não deixa elas se sobreporem exatamente. Então, esse é o conceito de enantiômero.
É um par de isômeros ópticos, que um isômero é a imagem do outro no espelho, mas que essas duas imagens você não consegue sobrepor elas perfeitamente. É muito viagem mesmo, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, olha só, se eu pegar essa molécula aqui de haleto orgânico e colocar ela na frente do espelho, eu vou obter essa imagem. Então, olha só, deixa eu só destacar aqui para vocês. Se eu pegar essa molécula aqui e colocar ela de frente para um espelho, a imagem que vai aparecer seria essa molécula aqui. Mas se eu fizer um modelinho de bolinha delas e tentar colocar lá ó, uma em cima da outra, tá vendo que esses átomos de flúor de hidrogênio, eles não vão coincidir. Então, eles não vão se sobrepor perfeitamente. Então, é isso que quer dizer imagens especulares que não se sobrepõem. Aí eu sei que ainda não ficou muito claro, porque esse conceito, realmente, esse conceito inicial, ele é um pouco tenso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Nesse vídeo aí, que é um vídeo que, graças a Deus, o YouTube e o cara que produziu esse canal me ajudou muito para essa aula. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link do canal para vocês. É o seguinte, ó. Ele pegou essa molécula aqui, ó, e colocou um espelho na frente. Olha lá a imagem do espelho, a imagem que está no espelho, e comparando com a molécula aqui. Agora eu vou passar o vídeo para vocês entenderem o princípio. Olha lá, ele colocou um espelho, agora ele vai tirar o espelho. Ele já tinha montado a outra molécula igual está a imagem do espelho. Quando ele tenta sobrepor as moléculas, está vendo que a bolinha verde e a bolinha azul, elas nunca vão se encaixar perfeitamente. Então, isso é o princípio conceitual de enantiômeros. Você tem duas moléculas formadas pelos mesmos grupos, só que a posição desses grupos no espaço não permite que eles se sobreponham, né? Então, você vai ter uma imagem especular que não se sobrepõe. Então, aí você tem os enantiômeros. Olha aí de novo. Ó. Você tem a imagem do espelho, tirou o espelho. Quando você tenta sobrepor as duas moléculas, elas não se conseguem se sobrepor perfeitamente. Então, esse é o tal do conceito de enantiômeros. Então, como que a gente calcula qual a quantidade de isômeros que uma molécula pode ter? A gente vai usar como exemplo o ácido lático. O ácido lático, como eu mostrei para vocês, ele tem um carbono quiral, um carbono assimétrico. Então, a fórmula vai ser essa daqui, ó. Deixa eu ver, parece que tem alguém aqui. Keslane, realmente é um bug mesmo, né? Mas, assim, quando eu acabar a aula, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês efetivamente precisam saber. Porque esse conceito de enantiômero, gente, até para quem está no curso superior, é um conceito difícil. Sabe? Eu mesmo, eu demorei um tempo, assim, para poder entender bem esse conceito de enantiômeros. Então, vocês não precisam preocupar, por enquanto, com isso, não. Então, a fórmula é a seguinte, ó. IOA. IOA é uma sigla que significa isômeros opticamente ativos, ou isômeros opticamente ativos, que é igual a 2 elevado a N. Esse N é a quantidade de carbonos quirais, ou carbonos assimétricos. Então, a molécula do ácido lático, ele tem um carbono quiral. Então, com um carbono quiral, como é que vai ficar aqui? Ó? 2 elevado a 1 quer dizer que eu vou ter 2 isômeros. 2 isômeros. Se eu tiver 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4. Então, eu vou ter 4 isômeros. Se eu tiver 3 carbonos quirais, 2 elevado a 3, 8. Então, eu vou ter 8 isômeros opticamente ativos. Ainda tem um monte de outra. Tem uma teoria que você, desses isômeros ativos, um pode ser inativo, tudo. Mas como eu nunca vi isso ser cobrado em vestibular, a gente não vai entrar nesse detalhamento, ok? Agora, vamos para a parte aqui. Ó. Como que você identifica isômeros ópticos? O isômero óptico, ele tem as mesmas propriedades físicas. Então, não tem como eu diferenciar ele
por ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, a única maneira de diferenciar é experimentalmente pelo desvio da luz polarizada. Então, só tem como você identificar um isômero óptico pelo desvio da luz polarizada. Somente assim. É a única maneira, não tem como. A gente tem umas regras de nomenclatura e UPAC, mas para você ter certeza mesmo da isomeria óptica, qual que é o tipo de isômero óptico, você tem que levar ele para um equipamento, para um polarímetro, fazer uma solução dele, passar essa amostra pelo polarímetro para ver o desvio da luz polarizada. Então, olha só como é que funciona, gente, para vocês terem uma noção. Aqui, ó, o mesmo princípio. Tem um formato da molécula aqui, de um aminoácido, né? Eu acho que esse daqui é a vanilina, não lembro o nome desses aminoácidos. Mas você pega e coloca ele no espelho, vai aparecer a imagem. Olha lá. Um é a imagem do outro no espelho. Aí ali ele tirou, né? Tá lá as duas imagens e ele vai dissolver essa molécula em água. Então fez uma solução da molécula, né? Aí, ó, pegou uma fonte de luz, né? Uma lanterna e passou por um prisma. Oh, eu voltei o vídeo aqui sem querer, gente, desculpa. Então vai lá, tem as imagens umas das outras, que é o par de isômeros, dissolveram em água, né? Fez uma solução dele, né? Ou em outro solvente, fez uma solução dele. Pegou uma fonte de luz e colocou lá um polarizador, um prisma para polarizar essa luz. Então você tem lá aquela linha ali que é a luz polarizada. Olha lá, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Está vendo que desviou, que a imagem desviou para a direita? Então, você tem dois tipos de isômero, gente. Você tem o isômero que desvia a luz para a esquerda, minha esquerda, e você tem o isômero que desvia a luz para a direita, né? Esses isômeros são chamados de levógeno e destrógeno. Então, quando você leva e faz a amostragem, leva a amostra para o equipamento, você vai observar o desvio da luz polarizada ou para a esquerda ou para a direita, né? Se desviar a luz para a esquerda, a gente chama esse isômero de L, ou levogiro. Se ele desviar a luz para a direita, ele chama de destrógeno ou destrogiro. Então, é isso. Você tem isômeros que desviam a luz para a esquerda e isômeros que desviam a luz para a direita, né? Aí, o que acontece? Como a gente já sabe que a condição para ter isomeria óptica é o desvio da luz polarizada, é ter um carbono quiral, então toda vez que a gente for pensar uma molécula ou ver um formato de uma molécula, só tem jeito da gente saber ou dar nome para ela. Se a gente tiver um equipamento polarímetro e levar lá, para corrigir esse erro de a gente não ter ser obrigado, porque ninguém tem polarímetro em casa. Polarímetro não é uma coisa assim comum você ter, fazer, construir em casa, não. Então, a IUPAC, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, foi lá e inventou um método de você fazer a nomenclatura. Então, para atribuir, sem passar por um polarímetro, a gente vai usar a nomenclatura R, que significa rotação para a direita, e a nomenclatura S, que significa rotação para a esquerda. Então, você vai pegar como referência o carbono quiral, você vai atribuir números de prioridade para os grupos que estão ligados a esse carbono quiral e vai ver se, dentro dessa prioridade, a rotação é para a esquerda ou direita. Então, é uma nomenclatura, gente. Às vezes, você pode dar um nome para um isômero óptico, o nome R, né, rotação para a direita. Mas, na verdade, quando você pegar ele e levar para o equipamento, aí o equipamento vai dar L, que é o levógeno. Então, não tem relação entre o isômero de nomenclatura R ser destrógeno ou levógeno, DOL. O DOL você só sabe se levar no equipamento. Mas aí você só quer dar nomenclatura para os isômeros, você só quer demonstrar a estrutura dos dois isômeros e dar uma nomenclatura. Aí você usa a nomenclatura RS, ok? Outro conceito importante que a gente tem, chama mistura racêmica. Então, a mistura racêmica é o seguinte,
é quando você tiver uma mistura equimolar, ou seja, quantidades exatamente iguais dos isômeros D e L. Acontece em alguns casos o seguinte, você, por exemplo, tem dois isômeros, um D e um L. O D é um medicamento anti-inflamatório. O L é uma substância que pode provocar alguma reação alérgica no seu corpo. Se você pega 50% de cada um e mistura, você tem uma mistura racêmica. E a mistura racêmica, ela não tem atividade ótica. Se você pegar uma mistura que tem 50% do D e 50% do L e colocar num polarímetro, você não vai observar o desvio da luz para a esquerda ou para a direita. Então, isso é o conceito de mistura racêmica. Então, ela não apresenta atividade ótica, né? Agora, antes de eu mostrar para vocês, agora eu vou trocar ali de aplicativo, né? Vamos falar sobre algumas interações biológicas, que é uma das principais. É a principal coisa relacionada à isomeria ótica, são as interações biológicas, gente. Na década de 50, 60, se utilizou muito, inclusive um dos países que se utilizou muito isso foi os Estados Unidos, um medicamento chamado talidomida. A talidomida não se tinha conhecimento, na época, né, das interações biológicas dos isômeros D e L. Não tinha conhecimento. Então, se sabia que o medicamento talidomida, ele provocava uma diminuição das náuseas em mulheres grávidas. Então, mulher que estava grávida, que tinha muita náusea, muito enjoo, fraqueza, esse tipo de coisa, tal, a talidomida aliviava isso. O que o povo não sabia é que um dos isômeros óticos fazia isso. O outro isômero ótico da talidomida, ela tem uma propriedade de provocar má formação congênita em fetos. Então, você, por exemplo, a mulher está grávida, tem um feto saudável, mas ela está tendo muita náusea. Ela ingere talidomida, a talidomida vai provocar uma má formação do feto. Então, é aqueles casos, assim, às vezes, sei lá, nascer com um problema congênito no braço, sem braço, com um dedo a mais, sem perna, ou então com a má formação pulmonar, cerebral. Então, teve muitos casos disso. Até o povo estudar esse grupo de mulheres que estava tendo essa má formação congênita, que é um caso estatístico raro, gente. Má formação congênita, DNA, é uma coisa que não é tão comum, né? Não é tão comum. Tudo bem que a gente conhece muitas pessoas que teve filhos com síndrome de Down, que é uma formação, uma trissomia no DNA no par 20, trissomia do par 21, né? Isso mesmo. A gente conhece pessoas que tiveram filhos com uma formação congênita, mas mesmo assim é um fenômeno estatístico raro, né? Então, esse caso da talidomida, ela abriu os olhos do mundo para a importância de se estudar essas interações biológicas em isômeros D e L. Por isso que, atualmente, gente, você produzir uma vacina, você produzir um medicamento, é um estudo de anos. No caso do medicamento, o normal é você levar 10 anos entre você começar o estudo e poder soltar o medicamento com uma marca numa farmácia por uma determinada indústria farmacêutica, é um período de 10 anos. Você tem que fazer teste, tudo isso para evitar esses tipos de interações biológicas. Olha só, quem tem pais diabéticos já deve ter tido contato com adoçantes artificiais, né? Desses adoçantes artificiais, o mais popstar de todos é o aspartame. Então, quase que, tipo assim, sei lá, eu vou chutar um valor aqui, 90% dos adoçantes artificiais que a gente compra hoje em supermercados, farmácias, coisa e tal, eles têm a substância aspartame. O aspartame, ele tem 2 carbonos quirais. Então, ele vai ter 4 isômeros ópticos. Então, ele vai ter o isômero SS, ele vai ter o isômero RR, RS, SR, esses 4 isômeros. O isômero SS do aspartame, ele possui um sabor adocicado.
Ele adoça, gente, o potencial de adoçar dele, de produzir sabor adocicado, é muito maior que o de açúcar. Eu li esses dias para montar essa aula, mas, sinceramente, minha memória não anda tão boa, não. Mas é uma coisa assim, eu acho que é mais de 100 vezes, não sei se é 180 vezes, eu vou confirmar isso depois. Mas é mais de 100 vezes maior do que o açúcar, o potencial dele para doce. Mas, em compensação, gente, o isômero RR, ele dá sabor amargo. Então, se você usar o isômero SS, ele dá um sabor doce. O isômero RR dá um sabor amargo. Olha o próximo aqui, ó, que eu falei para vocês, a talidomida. A S-talidomida, então só tem um S, quer dizer que é um carbono quiral, ela tem a propriedade de ser teratogênica, ou seja, ela provoca má formação em fetos. E o isômero DR, ele tem um efeito tranquilizante. Foi o caso lá que eu falei para vocês, nos Estados Unidos, da utilização da talidomida. Né? A S-ketamina, ela tem uma propriedade anestésica. Ketamina é um anestésico, por exemplo, utilizado por veterinários. Né? Você quer anestesiar um cavalo, né? Você usa ketamina, que é um anestésico. Né? Só que a R-ketamina, ela é alucinógena. Ela tem propriedades alucinógenas, então é uma droga, né? Então a S-ketamina é anestésico, R-ketamina é uma droga alucinógena. E um exemplo aqui bom para a gente ter em casa. O R-limoneno e o S-limoneno, que são o óleo essencial que dá um pouco do sabor e o aroma. As duas substâncias são iguais e elas têm um carbono quiral e vai ter isomeria ótica. O R-limoneno, ele é o óleo essencial da laranja, que dá aquele aroma, aquele sabor clássico da laranja. O S-limoneno é o óleo essencial do limão. Se você chupar laranja, todo mundo aqui já tomou suco de laranja e limão, sabe que os sabores são bem característicos. E nas duas tem a mesma substância, só que na forma de enantiômeros. Então, para vocês verem, a interação biológica desses isômeros óticos, ela é muito diferente. Você olha lá aquele negócio do grupo estar em lugar diferente, um negócio de imagem no espelho, você tem as mesmas propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, mas a interação biológica é extremamente diferente. Você vê, a mesma substância, um R, um S, um D e um L, um vira laranja, o outro vira limão. Então, a diferença é gigantesca. Então, para a gente encerrar nossa apresentação, eu gostaria muito de mostrar isso aqui para vocês. É extremamente importante o estudo da isomeria óptica na produção de medicamentos. Que é igual eu falei para vocês, o povo produziu talidomida, não se preocupou com isomeria óptica, né? Só que aí, de repente, um tinha efeito tranquilizante, o outro estava provocando uma formação no feto. Então, a gente tem que estudar a fundo atualmente para poder soltar um medicamento. A questão, saber se tem, você, por exemplo, produz a fórmula lá. Não, ó, eu cheguei nessa fórmula para o medicamento. Tem carbono quiral? Tem. Então, ele vai ter atividade ótica. Tem que estudar separadamente os isômeros óticos. Aí, gente, o que acontece é que esse medicamento fica mais caro. Porque aí, na hora de sintetizar ele, você tem que sintetizar ou R, ou S, ou D, ou L especificamente. Porque se você tiver uma mistura de 50% dos dois, você não tem ação. Olha só aqui, gente. O primeiro medicamento aqui, ó, amoxicilina. A amoxicilina, gente, praticamente todo mundo já tomou amoxicilina alguma vez na vida. É um dos antibióticos mais comuns que tem. Tudo bem que, dependendo do laboratório, você pode ter nomes diferentes, mas é um antibiótico extremamente comum. Ó, ele vende em torno de 2 milhões de dólares por ano desse medicamento. Um outro medicamento que é relativamente bem comum, se você tiver parentes com problemas de pressão arterial, né, problemas de pressão, muito provavelmente algum desses parentes já fez o uso desse medicamento chamado captopril. Minha avó, por exemplo, que tem problema de pressão, ela já tomou bastante esse captopril, né? Então, aí você tem outro que é o ibuprofeno. O ibuprofeno é um anti-inflamatório.
Toda vez que você tiver comprado um anti-inflamatório, independente do nome fantasia dele, provavelmente você já consumiu esse ibuprofeno. Então, amoxicilina, captopril, ibuprofeno são medicamentos relativamente muito comuns, relativamente bastante comum. Você tem aí, ó, medicamento que é antibiótico, anti-inflamatório, controle de colesterol, controle de pressão, tudo isso, todos esses medicamentos dessa lista, eles apresentam carbono quiral e, consequentemente, eles têm isômeros ópticos. Logo, eles têm que ser comercializados puros. Por isso que está ali no título da tabela, exemplos de fármacos comercializados oticamente puros. Porque se você for lá e misturar, tiver uma proporção maior de um isômero em relação ao outro, você pode provocar uma reação muito grave no seu organismo. Tá? Então, gente, perguntas ou dúvidas por enquanto? Alguma pergunta ou dúvida por enquanto? Por enquanto, não. Então, beleza. Tá Olha tudo só, tranquilo. gente. É igual aqueles, a gente tinha falado, nossa, esse trem é muito complicado, nossa, negócio de um lado para o outro, de esquerda à direita. O que obrigatoriamente vocês têm que saber de isomeria ótica para o Enem ou para os demais vestibulares? A grande maioria das questões é identificar carbono quiral. A grande maioria. Quase que, eu vou chutar um número aqui, eu ando analisando muito o EG, IFG e Enem, né? Mas, assim, existem outros vestibulares. Então, vou chutar um número aqui. Em torno de 70%, acho que até mais, das questões de isomeria ótica é saber se naquele composto tem carbono quiral. Quantos carbonos quirais e quantos isômeros vai dar. Então, identificar carbono quiral é a principal coisa da isomeria ótica para os vestibulares. A outra coisa que também é cobrada nos vestibulares é o conceito de mistura racêmica, que é uma mistura de 50% de cada um dos isômeros e que, portanto, não tem atividade ótica. A outra coisa que eu já vi ser cobrada de isomeria ótica é o conceito de enantiômero, que é o par de isômeros óticos que um é imagem especular do outro que não se sobrepõe. É a outra coisa que eu já vi ser cobrada. Então, deixa eu ver. Você tem que saber a questão do isômero D e L, né? Muito mais para explicar a mistura racêmica do que para saber esse negócio de desvio de luz polarizada. Pode ser cobrado em algum vestibular. Então, perdão. Pode ser que seja cobrado em algum vestibular. Mas você vai cobrar DOL, é o quê? Isômero óptico. Ninguém vai te cobrar, não tem como um vestibular te cobrar se só coloca a fórmula lá e te falar, não, esse isômero é DOL. Não tem como fazer isso, ok? E, no mais, lembrar que RS é apenas uma nomenclatura. Então, apareceu lá, por exemplo, ele vai dar uma questão, tem a S, ketamina, não sei o quê. Se apareceu RS no nome, é porque tem isômero óptico. A quantidade duplicada dessas letras já é a quantidade de carbono quiral. Então, se aparece RR aspartame, então quer dizer que é 2 carbonos quirais. Se aparece RSR, as 3 letras, sei lá o quê, quer dizer que é 3 carbonos quirais. Então, se vocês souberem essa parte do conteúdo, vocês vão dar conta de responder as questões de isomeria ótica, que possivelmente pode ser cobrado no Enem desse ano. Ok? No mais, espera aí, deixa eu tirar um print aqui da tela para poder fazer a chamada. A virtual não tinha ficado pronta ainda hoje, só um momentinho. Já estou mandando esses prints aqui direto para a Eliedna. Né? Deixa eu achar a Eliedna aqui. Acabei de mandar um negócio para ela aqui, já perdi ela aqui. Então, beleza. Já tirei o print aqui para poder fazer a chamada. Assim que a ViewMate conseguir me enviar a chamada virtual. E no mais, se vocês não tiverem nenhuma pergunta ou dúvida, nós podemos encerrar por hoje. Vocês querem que demonstre alguma outra coisa? Querem que repita a apresentação? Ou por enquanto está tranquilo? Manda o link daquele YouTube lá para nós, no grupo da sala.
o link do canal do YouTube? Sim, eu vou, mais tarde, eu vou mandar um material teórico para vocês, que eu sempre estou mandando um material teórico para vocês no grupo, né? Esse PowerPoint que eu usei para dar aula, eu estou mandando no grupo. Aí, quando eu for mandar, eu já pego o link daqueles vídeos do canal e mando para vocês também no grupo. Ok, Keislane? Ok. Mais alguma coisa? Sara, Carol, Tayla. A menina chegou ontem na escola, eu nem dei aula presencial para ela, já estou chamando de Carol. Caroline, né? Tudo bem para você? Tayla, Juliana? Eu prefiro. Tudo tranquilo, Caroline? Tranquilo. Então, beleza. Tayla, Juliana, Vitor, David, tudo Tá beleza? tranquilo, professor. Tudo beleza. Ai, Amém. Eu espero que se essa questão cair dessa questão da matéria no Enem, vocês consigam arrebentar. Antes de eu encerrar a reunião, pelo amor de Deus, gente, a próxima aula minha vai ser um conteúdo chamado Propriedades Físicas de Compostos Orgânicos. E na última década de Enem, se você pegar do Enem 2009 ao Enem 2019, eu vou além. Se você pegar do Enem 2000 até o Enem 2019, em todos os anos foi cobrado esse conteúdo no Enem. Então, eu sei que vocês têm dificuldade, mas se organizem para, a partir da semana que vem, da próxima aula, não perderem as aulas de Química. As aulas de Química, a partir da semana que vem, vai ser muito voltado para Enem. Vai ser quase, assim, aula para Enem mesmo. Porque os conteúdos que vão vir agora são os conteúdos mais cobrados no Enem. Ok? No mais, gente, valeu demais. Até mais ver para vocês. Adeus. Tchau.